Atacante oferecido ao Flamengo. Danilo abre o jogo sobre o Brasil, fala das chances de ganhar a Copa do Mundo em entrevista à Romário TV. E a gente traz aqui também possibilidade, Andréas Pereira no Flamengo. Estão falando de novo do Andréas Pereira no Flamengo. Essas e outras notícias a gente traz agora, como o Flamengo confirmando a contratação do Jorginho. Agora o Flamengo anunciando de forma oficial a chegada do Jorginho. Jorginho anunciado, agora é oficial, foi o Flamengo que anunciou. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, tá no peito, tá na cabeça, lá ele. A gente chega também lembrando que é para jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e que a gente também tem aqui nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Olha, a gente vai começar aqui de cara trazendo a notícia do nosso querido Ângelo Furtado, canal Ângelo Furtado, que Carlos Vinícius, atacante brasileiro de 30 anos com passagens por Fulham, Galatasaray, de acordo aí com informações do Ângelo, intermediários do jogador procuraram o Flamengo para oferecer a sua contratação. Ele iniciou a carreira na base do Palmeiras, passou por diversos clubes europeus, Benfica, PSV, Tottenham, Mônaco, Fulham. Tá? Em fevereiro de 2024 foi emprestado pelo Fulham ao Galatasaray por 600 mil euros, com um contrato até o fim da temporada europeia. Durante sua passagem pelo clube turco, conquistou aí o campeonato turco e a Supercopa da Turquia, marcando 5 gols em 30 partidas. Não tem números assim muito interessantes. Agora, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, o que eles nos falaram é que são oferecidos jogadores todos os dias ao Flamengo. E aí admira eles o caso de como vazam essas informações na intenção de divulgar o nome do jogador. E isso é normal, cara. Isso é normal. Isso vai continuar acontecendo. Né? O Flamengo já tem o seu planejamento de contratações, não vazou nada. Ainda não temos os nomes aí vazados com relação a Flamengo. E a gente sabe que é um novo jeito de trabalhar da diretoria, que não vazem os nomes que realmente estão negociando. Olha, a gente tem aqui uma informação importante, né, com relação ao Arrascaeta, sobre jogar na Europa. Ele abrindo o jogo aqui. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Em entrevista aí a Romário TV, desculpa. Romário tá com tudo, hein? Entrevistando todo mundo lá no Ninho do Urubu. Ele fala: a Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia, eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Ou seja, brigar por coisas importantes todo ano ele já tem no Flamengo. Cara, o Arrascaeta já está claro que ele quer continuar aqui. O Flamengo vai ter que, óbvio, o contrato dele vai até o final de 2026 e o Flamengo vai ter tempo ainda para renovar o contrato com o Jorginho da Arrascaeta. Quem tem aí contratos menores, o Flamengo vai tentar negociar mais cedo. A gente viu muita gente falando: mas ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado nada. O cara ama estar aqui, está feliz aqui e vai resolver essa situação em breve. Em entrevista ao Coluna do Fla, o nosso ídolo Zico mostrou confiança na possibilidade do Flamengo avançar para o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que o Flamengo chega muito bem, né? Seguro, confiante, está bem no campeonato, bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil. Não está bem na Libertadores, né, Zico? Passou aos trancos e barrancos, mas passou. Os adversários são sempre difíceis, né? Em qualquer competição. E o time está preparado. Aos poucos, recuperando os jogadores que estavam lesionados, voltando aos poucos. Então, vão ter uma boa semana aí para preparação para chegar bem lá no Mundial. É um grupo que não é tão difícil assim. Acredito que o Flamengo possa passar para as oitavas e é bom que cada vez mais ele vai ajustando a equipe. O jogo mais difícil, acredito, seja contra o Chelsea. O Flamengo pode tentar um empate, né? Quem sabe até ganhar, mas é um jogo duro sim, mas o Flamengo deve passar. Acredito numa vitória contra o Esperance, uma vitória contra o Los Angeles. É possível, é possível. Ele fala: como o futebol é um esporte coletivo, é lógico que aqueles jogadores de maior técnica, de maior qualidade, quando o time está bem, eles se destacam mais. Então,
creio que não tem assim um nome, depende muito de jogo a jogo. O Flamengo tem muitos jogadores para colocar e se destacar, seja na defesa, seja com goleiro, seja no meio campo, seja também no ataque. Então, eu acho que o importante é o time estar bem. O time estar bem, poderemos, com o time bem, poderemos aí, ter grandes destaques nessa competição. Tá? Então, o Zico confiante aí que o Flamengo possa passar de fase, pelo menos, passar da fase de grupos na Copa do Mundo de Clubes. A gente, então, teve aí a confirmação do Flamengo, né? O Flamengo emitiu uma nota sobre o Jorginho, né? Novo volante do Mengão. Confirmado agora, né? O Flamengo anunciou. O Flamengo soltou o seguinte, ó. O meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, BA0249, com previsão de pouso às 5h35 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Então, 5h35 da manhã de sexta-feira. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa estará aí disponível nas nossas redes. Claro, né, que a gente que vai tentar trazer imagens para vocês da chegada do Jorginho, apesar de ser por uma saída alternativa. E olha, o pessoal está preparando aí, né, um Aeroflá para apoiar o time rumo à Copa do Mundo de Clubes, né? A torcida do Flamengo, então, o nosso amigo Coringa Rubro-Negro Oficial trouxe que o Aeroflá deve ocorrer a partir das 15 horas no terminal de cargas do aeroporto, no dia do embarque, no dia 11, dia que o Flamengo embarca, né? A torcida, então, do Flamengo está se mobilizando nas redes, não é algo que está partindo das organizadas ainda, para apoiar o time rumo à Copa do Mundo de Clubes. A delegação rubro-negra embarca para os Estados Unidos na próxima quarta-feira, dia 11, no Aeroporto Internacional do Rio do Galeão, e aí o Coringa trouxe que muitos torcedores estão se mobilizando para fazerem aí um Aeroflá do Mundial. Cara, espetacular, né? Eu acho que é importante. O Flamengo teve esses momentos aí com Aeroflá, que o torcedor foi apoiar, Libertadores de 2019, o próprio Mundial de 2019. Cara, foi muito importante. O Flamengo chegou perto ali do Mundial, né? Foi para prorrogação, perdeu por um gol ali, né? Uma bobeira, mas o Flamengo teve muito perto ali, brigando com o Liverpool. Olha só, falar da situação aqui do Andréas Pereira, que o Júlio Miguel Neto trouxe que o Felipe Luiz mantém contato e aprova a contratação, e o Flamengo, né, segue ali avaliando uma possível vinda do Andréas Pereira. Não acredito que seja agora, viu, gente? Eu não acredito que seja agora. Eu acho que pode ser um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Olha só. O Andréas Pereira, segundo o Júlio Miguel Neto, estaria conversando sempre, mantendo contato com o Felipe Luiz. Ele interessaria ao Flamengo, não necessariamente nessa janela agora, tá, gente? Eu volto a dizer, essa janela o Flamengo prioriza ali um atacante, um meia, um camisa 10, tá? Camisa 10, até fala assim um 10-11, e também o Flamengo de olho em ponta e atacante, mas não seria ali um lateral para caso o Wesley saia. A posição do Andréas pode ser, né, já está vindo um volante agora, o Jorginho, a do Andréas pode ser numa próxima janela tranquilamente. O Júlio falou o seguinte: Andréas Pereira voltou a despertar interesse do Flamengo. O meia é bem avaliado pelo técnico Felipe Luiz, que vê no jogador características ideais para atuar como terceiro ou quarto homem do meio de campo, função considerada carente no elenco atual. Internamente, o Andréas nunca saiu dos planos, isso aí eu sempre falei. O jogador já só tem algumas prioridades para essa janela de julho. O jogador já demonstrou em outras ocasiões vontade de retornar ao rubro-negro. Eu falei com vocês que eu conversei até com o staff dele, e segundo fontes próximas, mantém aí contato frequente com o Felipe Luiz, o que reforça a possibilidade de uma reaproximação, tá? Então, a questão também, né, ele tem 8 gols e 3 assistências na temporada. Cara, ele é muito bom, ele é um fora de série, tá na seleção brasileira, inclusive, e tal. Uma questão é o valor também, né? Por quanto vai sair de lá? É um jogador muito caro.
Vou trazer aqui agora para vocês a parte do Danilo, né, que ele falou lá com a Romário TV, mas foi antes do Brasil contratar, da CBF contratar o Carlo Ancelotti, e foi também naquele momento que estava saindo o Edinaldo. Ele fala ali, reclamando, né, criticando a questão da seleção naquele momento, mas que com a chegada do Ancelotti ele confiava que pudesse mudar. Eu vou trazer aqui agora para vocês as palavras do Danilo com relação aí a essa questão dessa mudança, né? Ele estava, né, reticente com relação a possível conquista de título da Copa do Mundo, mas com a chegada do Ancelotti, apesar de ter pouco tempo até a Copa de 2026, ele acredita que possa mudar alguma coisa. Desde a Copa de 2022, a seleção é uma bagunça. Hoje, não acredito, né, que o Brasil tenha a condição de ser campeão do mundo. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. E até é difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo, agora, administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ele falou para a Romário TV, né? Entrevista ao Romário. Ele reforçou o impacto que as críticas têm no dia a dia da seleção. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem as coisas possam melhorar muito, que passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo o que está acontecendo extracampo, a capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Falar, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal. Meu irmão, ganhou. O Brasil não está jogando bem. Eu também quero jogar bem, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas entre não ganhar e jogar um futebol maneiro, ou ganhar jogando bem, ou eu prefiro, ou não ganhar jogando bem, eu prefiro aí ganhar. Ele tá falando que prefere ganhar mesmo jogando mal, tá? Desculpa, eu sou desses, tá? Então, apesar das críticas, o Danilo se mostrou esperançoso de um novo momento do Brasil. Como história de treinador, como troféus conquistados, como respeito, não tenho o que falar. Eu acredito que ele vai recuperar aí algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Seja nas dinâmicas de campo, de jogo, em confrontos com a arbitragem, em confronto com os outros treinadores e os outros jogadores. E também pelo externo, né, a questão administrativa, aquilo que o mundo vê da seleção brasileira. Ter uma figura como Ancelotti, com certeza te dá um respaldo maior, um respeito maior. Acredito que vai ter uma pressão em cima dele por resultados e talvez vai tirar um pouco do jogo. Vai tirar um pouco dos jogadores também, né? Vai tirar aquele peso dos jogadores. Mas nós, enquanto atletas, também temos que falar, peraí, o treinador é top, nós temos que dar um jeito, porque já trocou o treinador várias vezes e as coisas não melhoraram. Então as críticas do Danilo são construtivas, são para melhorar a seleção brasileira. Tá? Então o Brasil enfrenta aí nas eliminatórias na quinta-feira, o Equador na quinta-feira, 20 horas, amanhã, né? E Guayaquil às 21h45 na terça, né? Encara o Paraguai, né? No caso, em Guayaquil, o Equador às 20 horas e encara o Paraguai na terça às 21h45, tá? É isso. Cara, mas muito bacana o Danilo falar dessa forma da seleção com muita sinceridade, mas no fim ele acredita, né, que possa aí, conseguir superar aí esse momento difícil, né, e se arrumar até o ano que vem para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo já está aí batendo na porta, né? Primeiro tem a Copa do Mundo de clubes e depois a Copa do Mundo de seleções. É isso, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!